eu cantarei da bondade de Deus. Graça e paz, igreja. Abra a palavra em Levítico, capítulo 6. Versículo 8. Nós vamos ler do 8 ao 13. Amém? Todos acharam? Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite, até pela manhã. E o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza. Fala assim comigo, ó. Levantará a cinza. Quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e ele não se apagará. Agora abre lá em Romanos 12. Versículo 1. A palavra diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Somente até aí. Feche seus olhos por um minuto. Pai querido e amado, nós nos colocamos diante da Tua presença e, como o Senhor já ministrou os nossos corações, nós Te agradecemos, Senhor, por quem o Senhor é nas nossas vidas, por toda a Tua graça, por todos os Teus benefícios, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque estamos aqui reunidos em Teu nome. E hoje, Senhor, temos a oportunidade das Suas misericórdias ser renovadas nas nossas vidas. Te pedimos, Pai, que a Tua palavra, Senhor, que é espada de dois gumes, ela venha penetrar, Senhor, entre alma e espírito, discernindo, Senhor, os pensamentos e as intenções do coração, fazendo uma divisão, Senhor, entre alma e espírito. Que tudo aquilo que é meu caia por terra, e tudo aquilo que é seu cresça, apareça, no nome poderoso de Jesus. E tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti neste lugar, seja repreendido, lançado fora do nosso meio. Amém. Amém? Queridos, fala para mim assim: pastora, segue o esboço. Falei para a Ju assim: eu escrevo, eu não falo nada do que eu escrevi. Eu escrevo tão bonito, e aí chega aqui, a gente não usa nada que a gente escreveu, né? E hoje eu vou usar o esboço, amém? Vocês me lembrem, em nome de Jesus. Eu trouxe uma palavra, né, do Antigo Testamento e uma do Novo. O Antigo Testamento é a sombra do Novo. O Antigo Testamento é a promessa e o Novo é o cumprimento. O Antigo Testamento é o norte, a direção, e o Novo Testamento é a consumação, a concretização. E quando nós olhamos aí para essa palavra de Levítico, Levítico ele traz
todas as leis, né, cerimoniais, espirituais, culturais, todas as leis que precisam ser seguidas ali, o Senhor dá a Moisés como uma forma de, uma ordenança de ordem, de santidade, para que aquilo que verdadeiramente Ele queria fazer na vida daquelas pessoas acontecesse através dessas leis estabelecidas, a lei do sacrifício, do perdão dos pecados e tudo mais que regia ali a vida daquele povo. Quando nós olhamos para essa palavra que eu li, ela está falando de uma lei que é a lei do holocausto. E quando nós vamos lá para o Novo Testamento, Paulo está dizendo que ele roga, né? Rogo-vos, pois, irmãos. Quando essa palavra, nós lemos essa palavra, nós entendemos que Paulo, ele não está falando para leigos. Ele não está falando para quem não conhece Jesus. Ele está falando para aqueles que conhecem Jesus. Rogo-vos, pois, irmãos. Ele está dizendo assim, ó, eu clamo para que vocês façam o que precisam ser feito. Eu clamo para que vocês tenham força suficiente para atender aquilo que o Senhor deseja de você, para se alinhar com os princípios dos céus. E quando ele fala, rogo-vos, pois, irmãos, para que apresenteis o vosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Existe uma forma, queridos, de prestar o nosso culto a Deus. E essa é uma forma racional, não é uma forma emocional. Existe uma forma correta em que eu me apresento diante do Senhor, para que Ele receba o meu sacrifício como um sacrifício agradável. Não é todos os sacrifícios que o Senhor aceita. Não é todos os sacrifícios que sobem ao Senhor como aroma suave diante das tuas narinas. Isso quer dizer que não é de qualquer forma que eu chego diante do Senhor, não é de qualquer forma que eu cultuo o Senhor, não é de qualquer forma que eu me apresento ao Senhor. Tem uma forma correta, tem uma forma que tem que ser verdadeira, tem uma forma que tem que ser sincera, ou então não é um sacrifício que será agradável a Deus. Pode até ser um sacrifício para mim, mas não é um sacrifício aceito para Ele. Quantos estão comigo? Digam amém. Amém. Quando a gente vem para essa palavra da lei do holocausto, essa oferta de holocausto, ela difere das outras ofertas. Esta oferta é uma oferta que ela queima permanentemente. Ela queima a todo tempo. E ela queima completamente. Existia ofertas em que pedaços de animais eram oferecidos, ou então algum elemento do animal, por exemplo, como a gordura, como o sangue, era oferecido, mas esta lei específica, essa oferta específica, ela é toda consumida. A palavra, quando nós lemos, ela diz assim, que ela queimava o dia inteiro. O fogo não se apagava. Ele ardia continuamente. Olha para o seu irmão e diz assim, Deus te chama para arder continuamente. Ele te chama para queimar por Ele continuamente. Ele chama para que o fogo não se apague. Ele nos chama para que o fogo, ele arda em nossos corações. O nosso coração, ele precisa ser um altar. O nosso coração, ele precisa entender que ele é a habitação permanente do Espírito Santo. Porque o altar é o meu coração, o sacrifício sou eu. E o Espírito Santo de Deus, ele é o fogo que precisa arder. É o fogo que precisa me consumir. É o fogo que precisa me guiar, é o fogo que precisa conduzir a minha vida em santidade, em verdade, em entendimento, em renúncia e em sacrifício. Quando nós olhamos para essa palavra, nós vemos que o Senhor, ele é detalhista em dizer como Ele queria que fosse. Ele fala assim, olha,
será queimado sobre o altar toda a noite, até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. Daqui nós já temos a primeira lição que nós podemos aprender. Este fogo, para que ele haja, para que ele arda continuamente, ele precisa ser entregue sem reservas. Era todo o bicho, não era parte do bicho. Olha para o seu irmão e fala assim: era todo o bicho, não era parte do bicho. Queridos, não tem como eu ser uma parte do Senhor e outra parte do mundo. Não tem como eu me entregar um pouquinho a Deus e o outro resto a qualquer outra coisa que não seja ao Senhor. Não tem essa relevância com Deus. Ele não quer você pela metade, Ele não quer você em parte, Ele não quer você alguns dias, mas Ele quer você por inteiro. Ele quer você todos os dias, Ele quer você a todo tempo. Ele quer que você tenha verdadeiramente uma vida transformada, uma vida restaurada, uma vida reconciliada com Ele. Então essa história que eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer aquilo outro, é verdade, você pode. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele te deu um livre-arbítrio. Mas isso não quer dizer que porque você acha que pode, o Senhor vai te receber então o teu sacrifício como um aroma suave, como um aroma agradável diante das suas narinas. Isso não quer dizer que porque eu faço algumas coisas para Deus, então Ele está me vendo e Ele está me abençoando e Ele está me honrando. Não, o Senhor, Ele aceita algumas coisas até que você se torne uma plenitude, uma completude dEle. E chegará um tempo em que Ele não vai dividir a glória dEle com ninguém. Precisa ser somente dEle. Esses dias eu estava pensando em algo, e o Senhor trouxe algo muito forte ao meu coração. Certa vez, eu não vou dizer o nome, mas eu orei por uma pessoa num leito de UTI, e eu tinha fé suficiente para que aquela pessoa se levantasse. E eu fui lá, e eu entrei, eu orei como o Senhor determinou. E quando eu saí de lá no dia seguinte, os rins dessa pessoa que estava parado, eles voltaram a funcionar. Mas esperem eu acabar. Esses rins voltaram a funcionar. E quando eu estava com a família, diante dessa notícia alegre do funcionamento dos rins, elas olharam para mim e disseram assim, falaram o nome de uma santa que eu também não vou falar, mas falaram assim que ela estava intercedendo por ela, que ela estava no controle. E aqui eu quero deixar um adendo, gente, um adentro. Eu tenho visto muitas postagens, às vezes pedindo oração para algum enfermo, alguma causa impossível. E eu vejo as pessoas dizendo assim: olha, não importa a sua religião, importa sim. Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém, né? E quando essa pessoa exaltou o nome dessa santa, o meu coração se fechou. E dali 2 dias essa pessoa morreu. E agora, já faz anos que isso aconteceu. E eu estava conversando com Deus acerca de fé. E às vezes nós somos provados na nossa fé. Às vezes nós somos... às vezes parece que ela não existe muito bem. Parece que ela não está no lugar que deveria estar. E o Senhor disse isso ao meu coração: eu não divido a minha glória com ninguém. E se eu curo, e se eu levanto ela daquele leito, a minha glória estaria dividida. Ninguém reconheceria que era eu, somente eu, e nada além de mim. Então, chegará uma hora em que essa oferta de holocausto, ela vai ser cobrada de você. Ela vai ser requerida por Deus.
Só que a palavra diz assim, que existe um benefício acerca dessa oferta. É um fogo que arde continuamente, é um fogo que não se apaga. Quantos aqui, queridos, não querem ser direcionados todos os dias e todas as horas pelo Espírito Santo de Deus? Aquele que conhece todas as coisas, que é dono de todas as coisas, que é o autor e consumador de todas as coisas. Você imagina você tendo que tomar uma decisão difícil na sua vida, e você está lá com 10 opções, ou eu faço isso, aquilo outro. Mas você imagina aquele que é o dono da ciência, do poder, do conhecimento, da vida, da criação. Ele vem ao seu coração e ele diz: faça dessa forma, porque é dessa forma que você vai encontrar êxito, é dessa forma que você vai ter sucesso. Quantos querem uma vida assim? Quantos querem uma vida assim? Eu quero esse fogo ardendo. E aí eu estava aqui nessa palavra, e o Senhor falava para mim, eu falava assim: Senhor, o que falta, Deus? O que falta, Deus, para o fogo arder continuamente? Porque nós estamos te buscando, Senhor, nós estamos querendo, Senhor, nós estamos desejando, pelo menos alguns estão. Pelo menos alguns têm fome, pelo menos alguns têm sede. Então, Senhor, o que precisa para esse fogo nos consumir todos os dias, para consumir o pecado, para aquecer a frieza, para limpar aquilo que está sujo. E aí o Senhor me chamou a atenção quando Ele diz assim, ó: o sacerdote vestirá a sua veste de linho, vestirá as calças de linho sobre a sua carne e levantará a cinza. Quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar. Tem muito fogo que não está queimando, porque existe cinzas. Tem muito fogo que não continua queimando, porque existe cinzas. E a palavra, querido, em nenhum momento está dizendo que o sacerdote, ele precisa pôr o fogo. A palavra está dizendo que ele traz a lenha, e a palavra está dizendo que ele tira a cinza. Sabe, amados, tem muita gente procurando fogo. Procura fogo aqui, procura fogo lá, procura fogo acolá. Tem um evento, vamos correr para lá. Tem outro evento, vamos correr para lá. Tem algo acontecendo naquela igreja, vamos correr para lá. Tem algo acontecendo naquela igreja, vamos correr para lá. Tem um profeta que vai vir ali, vamos correr para lá. Tem um profeta que vai vir aqui, vamos correr para lá. Tem muita gente atrás do fogo, mas se esquecendo que quem manda o fogo é o Senhor, e quem prepara o altar sou eu. Sabe por que o fogo não está ardendo continuamente? Porque tem cinza. Porque tem cinza. E aonde tem cinza não tem fogo. Aonde tem sujeira, queridos, não tem presença do Espírito Santo. Aonde tem entulho não tem espaço para novidade de vida. Aonde tem coisas velhas não tem lugar para o novo. Aonde tem mente limitada, aonde tem padrões estabelecidos, aonde tem prática de pecado, aonde tem mágoa, ressentimento, aonde tem falta de perdão, não tem fogo novo, não tem fogo renovador, não tem fogo contínuo. Por quê? Mas o mais incrível dessa palavra, é que, olha só, Deus fala assim, Deus fala muito milimetricamente. Ele fala assim muito detalhadamente. E aí, gente, a gente passa os nossos olhos na palavra como um furacão, como a gente faz tudo, não é? Eu preciso lavar uma louça correndo, eu preciso preparar o almoço correndo, eu preciso trabalhar, eu preciso chegar no horário. Nossa, hoje eu tenho produção, eu tenho que fazer tantas peças, eu tenho que fazer isso. E a gente vai levando as instruções que Deus dá pra gente, de qualquer jeito, de qualquer forma. Mas a palavra diz assim, ó: e o sacerdote vestirá a sua veste de linho, vestirá as calças de linho sobre a sua carne, levantará a cinza.
ele vai lá, ele se veste com uma veste de santidade para chegar até o altar, porque ele reconhece que o Senhor é santo, que aonde ele está pisando é um lugar santo, que para ter intimidade ele precisa ser santo, que para compreender o coração do Pai ele precisa ter atitudes santas. Então ele veste vestes de santidade, porque ele sabe que ele não pode chegar na presença de Deus de qualquer forma, ele não pode chegar no altar de qualquer forma. Então, queridos, existe uma veste separada para tirar a cinza do altar, e estas vestes chama santidade. Não tem como eu querer fogo, não tem como eu limpar, não tem como as coisas acontecerem na minha vida, o renovo chegar, o fogo descer, a vida ser transformada e restaurada, se não houver santidade. E santidade é que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e que eu desapareça. Santidade é renúncia, santidade é entrega, santidade é serviço, e santidade é servir ao próximo. Sabe, amados, não tem como eu chegar diante do Senhor sem santidade. Mas depois que ele tirou as vestes do altar, depois que ele tirou a cinza do altar, olha o que a palavra diz no verso 11: depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do altar. Eu preciso de santidade para chegar até o altar e tirar aquilo que está atrapalhando o fogo de arder continuamente. Mas eu preciso de vestes, queridos, de humildade, para levar a cinza para fora do arraial e deixar lá. É preciso haver humildade no meu coração para deixar as cinzas, porque o que atrapalha o fogo que consome o altar de arder continuamente não é aquilo que o Senhor está promovendo para a minha vida, porque nele existe novidade. Mas o que atrapalha é aquilo que o Senhor já consumiu e eu não tenho coragem de deixar. O Senhor já deu aval para você, está perdoado, está redimido, está purificado, e você não tem coragem de deixar. Está sempre indo lá e trazendo de volta o ressentimento, trazendo de volta a mágoa, trazendo de volta o pecado, trazendo de volta aquilo que o Senhor disse que não queria mais que fizesse parte da tua vida. Então, queridos, é preciso ter vestes de humildade para levar a cinza fora do arraial e não voltar mais pegar ela. Vestes de humildade é saber que tudo é dele, por ele e para ele, que sem ele não existe nada, que eu não sou merecedor, mas por uma graça abundante dele eu fui alcançada. Sabe, não existe ofensa maior do que a ofensa que Cristo passou naquela cruz. Não existe dor maior do que Cristo passou naquela cruz. E todas as vezes que eu busco a cinza para colocar no meu altar, eu estou dizendo assim: Senhor, a minha dor é maior, Senhor, a minha ofensa é maior, Senhor, o meu problema é maior, Senhor, a minha situação é maior, Senhor, o meu querer é maior, Senhor, o meu egoísmo, a minha soberba, a minha altivez, Senhor, é grande. É por isso que eu não consigo deixar a cinza para fora do altar. É por isso que eu não consigo esquecer. É por isso que eu não consigo deixar. E na hora que o altar está cheio de cinza, não tem novidade de vida, não tem novidade dos céus. Sabe, amados, quando Deus começou a falar comigo, eu disse: Senhor, o que essas cinzas representam em nossas vidas? E Ele começou a ministrar o meu coração. Ele disse assim: é aquilo que já foi tratado e entregue para mim. Cinza é tudo aquilo que já foi tratado e entregue para mim. Igreja, eu quero que você pare por um minuto agora. Faça uma pergunta particular para você. O que você já entregou no altar do Senhor? O que você já declarou como resolvido no altar do Senhor?
porque você se vestiu de santidade, e você chegou até o altar, você confiou que Ele era suficiente para apagar as suas transgressões, para perdoar os seus pecados. Você confiou que Ele era suficiente para te dar condições de perdoar aqueles que você precisa perdoar. Quantas vezes você já fez isso? E o Senhor aceitou a sua petição. Ele aceitou o seu sacrifício. Ele consumiu o seu sacrifício. E naquele momento de verdade e de sinceridade, o aroma suave subiu até as narinas do Senhor. O fogo, ele continuou ardendo. Mas depois, você não teve vestes de humildade para permanecer e manter a sua atitude. Quantas coisas você já entregou no altar do Senhor e você veio buscar de volta? Quantas coisas do seu passado, querido, você já deixou aqui e vira e mexe está gritando novamente aí dentro do teu coração? Quantas coisas têm impedido você de viver as novidades dos céus? Porque isso é cinza. As experiências passadas já consumidas, ou vitórias antigas, movimentos espirituais passados, ou testemunhos que já cumpriram o seu propósito. Deus, Ele é Deus de novidade. Queridos, quanto saudosismo nós trazemos no nosso coração em uma caminhada com Deus. Porque eu vivi, porque Deus fez através de mim, mas isso foi para aquele dia, para aquela época e para aquele determinado tempo. A pergunta é hoje, o que você está entregando hoje, o que você está queimando hoje, qual é o testemunho que você está produzindo hoje? É sobre hoje. Eu orei 30 anos para o meu marido se converter e ele se converteu, amém, ele já se converteu. Qual é o testemunho de hoje? Qual é a novidade de hoje? O que Deus vai fazer hoje? Aquele dia, naquele culto, eu ministrei e o povo foi para o chão, houve libertação, houve cura. Aquele dia passou, e hoje? Qual é o movimento de hoje? Qual é a novidade de hoje? Sabe, queridos, manter as nossas lembranças ativas e com saudade daquilo que nós vivemos é cinza. Passado, eu escutei esses dias, passado é como uma bagagem. Se você levar demais, ele fica pesado. E se você levar de menos, ele vai fazer falta. Então dose ele e leve na medida certa. Leve na medida certa. Não faça do seu passado um altar. Sabe por quê, queridos? Porque tem pessoas, amados, que algum ente querido morre, filho, pai, mãe, e a pessoa não mexe no quarto. Vocês acreditam? A pessoa não mexe no quarto. Tudo do mesmo jeito, as roupas no mesmo lugar, a cama no mesmo lugar, o ursinho de pelúcia no mesmo lugar. O que é isso? Altar. Isso é o altar. Você está dizendo assim: eu não estou aberto para viver as coisas novas que o Senhor tem. Eu estou preso nisso que foi bom. É como se nós incapacitássemos Deus de fazer coisas muito maiores que Ele é capaz de fazer na nossa vida. Deus, Ele é Deus de novidade. A segunda coisa que representa as cinzas são aquelas dores já tratadas, mágoas que já foram perdoadas, culpa que já foi confessada, pecados já entregues para Deus. Querido, se eu me arrependi, se eu pedir perdão, eu não vou cometer o pecado novamente.
Se eu já perdoei aquele cidadão, aquela abençoada que me feriu, eu não vou ficar trazendo ela para minha memória todos os dias. Eu vou abençoar a vida dela e eu vou seguir. Quando insistimos em viver o que Deus já queimou, estamos trazendo de volta o que deveria ser removido. Quando nós insistimos naqueles ressentimentos, nós estamos trazendo de volta aquilo que nós já entregamos para Deus. E a pior coisa que tem, amados, é uma pessoa ressentida, sim ou não? O que é ressentimento? Quem sabe? O que é ressentimento? Amém. Sentir de novo. Eu sinto de novo a mesma dor, a mesma culpa. Eu sinto a mesma tristeza. Quantas vezes? 1, 2, 10, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Morro com esse sentimento, levo para o caixão. Isso é ressentimento. Isso é cinza. Isso não permite que o fogo queime continuamente. A terceira coisa, as formas antigas de pensar. Uma mentalidade limitada, um orgulho espiritual, uma autossuficiência, um controle. Isso é cinza. Quando, queridos, eu estou colocando a força naquilo que eu já vivi, quando eu estou depositando a esperança nas minhas experiências positivas, então eu estou dizendo para Deus assim, ó, eu estou no controle de todas as coisas, é eu que faço, é por causa de mim que acontece, eu já sei como é. Eu já escutei tanta gente falando isso. Eu conheço o caminho, pastora. Amém, querido. Você conhece o caminho, mas agora você tem que levar as pessoas a conhecer o caminho. Em nome de Jesus. Não é porque o Senhor te ensinou o caminho que você não está sujeito a se desviar dele. Não é porque você já viveu coisas lindas e maravilhosas na presença de Deus que o fogo não precisa continuar ardendo. Porque a palavra diz assim, olha, toda a noite até amanhã, toda a noite até pela manhã, toda a noite até pela manhã, toda a noite até pela manhã. Fala para o seu irmão, é todo dia, é todo dia, é todo dia, é todo dia. É todo dia. Eu orei, pastora, segunda-feira, domingo eu orei, consagrei a semana inteira. Não, meu irmão, é todo dia. Eu li a palavra. Quando você leu a palavra? No culto de quinta. Não, meu irmão, é todo dia. É todo dia que tem novidade de vida. É todo dia que tem renovo da parte de Deus. É todo dia que tem alimento sólido e fresco. É todo dia que tem milagre. É todo dia que tem porta aberta da parte do Senhor. É todo dia que tem bênçãos sem medidas para Ele liberar sobre a sua vida. É todo dia que tem transformação. É todo dia que tem pessoas na sua vida, através de você, precisando conhecer a verdade do Evangelho. É todo dia, toda hora, em todo lugar. Para que o novo chegue, tem coisas que precisam desocupar o meu coração, como o apego ao passado, a culpa já perdoada, este orgulho espiritual. Queridos, é tão a nossa alma e o nosso espírito, ela está diante de uma linha tão tênue. É assim, assim. Por isso que tem coisas que eu falo que Deus falou e Deus não falou nada, porque a minha alma falou. Tem coisas que eu sinto em fazer e que Deus nunca esteve me impulsionando a fazer. E de igual modo, existem coisas que o Senhor me impulsiona a fazer e eu acho que é coisa da minha cabeça. Por isso que a palavra lá em Hebreus 4:12 diz assim, que a única coisa que é capaz de discernir alma e espírito é a palavra de Deus. Porque ela é uma espada de 2 gumes. E olha o que a palavra também diz. Ela diz assim, que ela é viva e eficaz. Ela é viva. Ela é viva. Tem vida nela.
Tem vida nela quando, amados? Todos os dias. Ela é eficaz. Sabe o que existe? Sabe o que é eficaz? Traz resultado. Não é uma balela de você discursar semanas e semanas e semanas e nada acontecer. Não, a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E quando ela é liberada, ela traz vida onde não tem. Ela transforma o que precisa ter transformada. Ela muda decretos e ela perpetua, porque ela é eterna. Deus não é um Deus de sim hoje, de não amanhã. Deus é um Deus de sim hoje, de sim amanhã e de sim eternamente. Deus não é um Deus de não hoje, de sim amanhã. Ele é um Deus de não hoje, de não amanhã e de não eternamente. A palavra dele não muda, a palavra dele é eficaz. Quando eu tenho essa certeza, então, quando eu tenho essa certeza, queridos, quando a minha atitude está alinhada com a palavra. Igreja, não é difícil, igreja. Eu vou maltratar o meu irmão hoje. Hoje eu quero maltratar ele porque eu não estou muito bem. Eu estou de mau humor. Então hoje eu vou pegar um bode expiatório aqui e eu vou ser mal criado com ele. Foi isso que Jesus me ensinou? Então não faça. Eu preciso ter um norte. Eu preciso ter um rema. E este rema é a palavra de Deus para a minha vida. Antes a lei, né? A lei, a palavra de Deus, tudo detalhadamente, né? Se você pegar Levítico, esse daqui é um dos livros que o novo convertido fala assim: não entendo nada, porque é uma linguagem difícil. Mas se você pegar, Deus, Ele é detalhista demais na sua palavra. Ele está dizendo assim, ó, tem uma forma correta de me servir, amado. Tem uma forma correta de chegar pertinho de mim. Não é de qualquer jeito. E a lei, ela não foi abolida. Ela foi cumprida em Cristo Jesus. Aquilo que antes era a palavra, se fez carne, andou no meio de nós e deixou para nós um exemplo. Agora, queridos, não mais aquilo que eu ouvi falar, mas aquilo que eu vi fazer, porque Cristo veio para mostrar como fazia. Se você ler lá em Hebreus 10, Ele é o sacrifício perfeito. Ele é o sacrifício completo, o sacrifício santo. Então, queridos, não tem como eu estar na presença de Deus, não tem como eu estar na presença do Espírito Santo, não tem como o fogo arder continuamente no meu coração e no meu altar, se eu não estiver imitando a Cristo, se eu não estiver fazendo como Cristo faz, se eu não estiver servindo como Cristo serviu, se eu não estiver amando como Cristo amou, se eu não estiver me comportando como Cristo se comportou. Eu preciso perdoar quando o meu desejo é revidar. Eu preciso orar quando eu estou cansado. Eu preciso permanecer fiel mesmo quando é difícil. Servir quando ninguém vê. E renunciar por obediência. Ou seja, eu preciso transformar a minha vida comum em um altar. Porque o altar é o meu coração. A oferta sou eu. Depois que eu transformei a minha vida num altar, depois que eu me entreguei como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o que Deus faz, igreja? Vocês estão ligados aqui ou estão dispersos? Depois que ele preparava tudo lá, o bicho, tirava as cinzas, o que Deus fazia? Ele consumia o holocausto. Quando eu preparo todas as coisas,
quando eu tiro as cinzas, quando eu me visto de humildade, de santidade, então Ele consome o holocausto. E aí o fogo não se apaga. Mas para que esse fogo não se apague, é preciso, queridos, limpar o altar. É preciso limpar o altar. Quais são as cinzas da sua vida? O que tem ocupado o lugar que precisa estar limpo, para que o fogo do Senhor desça e consuma o sacrifício? O que precisa ser retirado? O que precisa ser entregue verdadeiramente? O que você já entregou, que você correu lá buscar? Quantas vezes você já entregou e você correu lá buscar de volta? Porque é por isso que nós não estamos tendo um resultado eficaz da palavra e da vida de Deus em nós. Porque se não tiver sacrifício, se não tiver altar preparado, se não tiver a lenha para o holocausto, então não tem fogo. Então não tem direção eterna, viva, verdadeira para as nossas vidas, amados. O que Deus já tratou e que ainda você segura? Você é aquela pessoa que você está vivendo de experiências antigas? O que tem de cinza emocional aí? A pergunta que nós precisamos fazer para nós, como igreja, todos os dias, é assim: olha, você está preparado para um novo nível de entrega? Porque, queridos, eu só vivo coisas diferentes, fazendo coisas diferentes. Quer viver algo novo? Faça algo novo. Quer experimentar algo diferente da parte de Deus? Faça algo diferente para Deus. Se posicione de uma forma diferente. Fale de uma forma diferente. Se comporte de uma forma diferente. Você está preparado? O seu altar está preparado para você viver este novo nível em Deus? Este novo nível de entrega? Sabe, queridos, qual que é a diferença de Levítico 6 para Romanos 12 que nós lemos aqui hoje? É que lá o sacrifício estava morto. Então o sacerdote, ele era responsável de pegar o bicho e colocar o bicho. O bicho ia sair correndo? Ele ia descer do altar? Não. E hoje? Hoje o sacrifício, ele precisa ser vivo. Sabe o que isso quer dizer? Ninguém é responsável por você. Porque lá existia um escolhido da parte de Deus para tirar a cinza, para distribuir o sacrifício, para colocar a lenha, até que o fogo descesse. Hoje não. Hoje o sacrifício é vivo. Você tem a opção de descer do altar. Você tem a opção de não renunciar. E não existe nenhum intermediário na terra, porque no céu existe o Espírito Santo. Não existe nenhum intermediário na terra que é capaz de fazer aquilo que só você pode fazer. Quem tem que colocar as vestes de linho para chegar até o altar? Fala, sou eu. Quem que tem que tirar a cinza? Sou eu. Quem que tem que colocar as vestes de humildade para levar a cinza fora do arraial? Sou eu. Quem tem que escolher queimar todos os dias? Sou eu.
Não existe outra fórmula, não existe outra receita, mas existe um fogo que consome todo pecado, toda frieza, toda tristeza, todo decreto de morte, todo decreto de falência, todo decreto de fracasso, todo espírito de inferioridade, toda falta de valor, toda maldição hereditária, toda raiz de iniquidade. Este fogo consome tudo isso. E se eu estiver lá, com o altar limpo, sem cinza, com o sacrifício posto, com o entendimento daquilo que eu estou fazendo, então o fogo vem, consome o que precisa ser consumido, e ele fica pronto para que eu venha viver tudo aquilo que o Senhor determinar como novidade de vida. Você precisa de transformação, queridos, nessa manhã. Você precisa viver coisas diferentes na sua vida. Você precisa de um milagre, quer seja na sua saúde, no seu emocional, no seu espiritual. O que você precisa? Porque o altar está aqui. E o sacrifício somos nós. E existe um Deus que está com os seus ouvidos inclinados para ouvir as nossas orações. Está com os seus olhos abertos para enxergar a nossa verdade. E então, para nos receber. Você não consegue sozinho, nem eu. Mas com Ele nós conseguimos. Você não pode sozinho, nem eu. Mas com Ele nós podemos. Mas uma coisa, o Senhor precisa ter de nós: verdade, sinceridade, decisão. Verdadeiramente se colocar na presença de um Deus santo, reconhecendo que Ele é santo, e fazer como a palavra determina: ser de santo, porque eu sou santo. Sabe, queridos, aqui no nosso meio não existe ninguém perfeito. Se você sentar comigo, você vai ter uma lista enorme para falar dos meus defeitos. E se eu sentar contigo, eu vou ter uma lista enorme para falar dos seus defeitos. Mas existe um povo aqui buscando uma santidade, buscando uma purificação, uma santificação, por causa de um reconhecimento que precisa ser primazia e verdade na nossa vida. Ele é santo, Ele é majestoso, Ele é único, Ele é imutável e insubstituível, Ele é soberano e Ele é Deus, mas Ele também é Pai, Ele também é amor, Ele também é graça, Ele também é misericórdia, Ele também é perdão. E não existe outro lugar que eu esteja mais seguro do que na presença dEle. Mas eu preciso desejá-lo. Eu preciso desejá-lo. Você consegue, meu irmão, se apaixonar por alguém que não liga para você? Só se for um amor platônico, abusivo. Como que o amor cresce? O amor cresce pela reciprocidade. O amor cresce pela intimidade. O amor cresce pelo relacionamento, pela convivência. E todas as vezes que eu chego no altar sem cinzas, eu estou declarando o meu amor para Ele. Eu estou dizendo: eu quero mais de Ti. Eu quero mais de Ti. Feche teus olhos. Comece a conversar com Deus nessa manhã. Comece a colocar diante do Senhor as cinzas que estão aí ocupando o lugar do teu coração.
Nós vivemos num mundo que está afastado de Deus. E as pessoas nos ferem, assim como nós também ferimos. Mas eu posso escolher perdoar. Eu posso escolher entregar no altar do Senhor. Talvez hoje as cinzas que têm ocupado o lugar do Espírito Santo na sua vida seja o pecado. Coloque diante de Deus. Entregue para o Senhor. Coloque verdadeiramente como um objetivo e uma meta da sua vida mudar. O Senhor, Ele sempre vai trazer ao nosso coração aquilo que nós precisamos entregar para Ele. Ele não nos deixa no escuro, Ele não nos deixa enganado. É que às vezes nós nos enganamos, fazendo uma projeção de um Deus que não vai cobrar os teus filhos por uma posição e uma atitude santa. E esse Deus não existe. Qual pai quer o mal do teu filho? Qual pai deixa o seu filho fazer aquilo que quer? Só os negligentes. E Deus não é negligente. E é por isso que Ele cuida. E é por isso que Ele pede as cinzas. É por isso que Ele consome o holocausto. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a Ti, entregar minha vida com adoração. Oh, minha vida com que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a Ti,
emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queima por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queima por ti. Continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, não se apagará. Fogo arderá sobre o altar. Queridos, vocês sabem qual é o benefício de um fogo que queima continuamente sobre o teu coração? Além de você ter um destino e uma direção, o melhor benefício deste fogo é que nunca mais você vai ficar sozinho. Nunca mais você vai se sentir sozinho. Nunca mais você vai se sentir abandonado, incompreendido, rejeitado, perdido. É isso que a presença de Deus traz para as nossas vidas, querido. É uma presença eterna e verdadeira que supre todo o vazio da nossa alma. É uma presença eterna e verdadeira que traz esperança onde não existe, que traz destino aonde existe perdição, que traz perdão aonde existe condenação e que traz valor aonde existe desvalor. Sabe, queridos, eu não sei quem já experimentou disso aqui nessa manhã, mas a minha oração sincera, verdadeira e o meu clamor ao Senhor nessa manhã é para que aqueles que ainda não experimentou, venha experimentar uma presença, queridos, que te envolve e que te toma por inteiro. Uma presença onde você não tem medo, onde você não tem receio. Uma presença, querido, que pode estar vindo a onda mais alta, mais violenta, o vento mais forte que existe, mas você sabe que você está seguro, porque existe um Deus que está acima de toda tempestade da nossa vida e que nos ama e que nos guarda e que nos deseja e que nos quer. Então, amados, eu não sei se você deseja isso, mas eu desejo por você. Eu desejo que essa presença tome conta do teu coração. Eu desejo que essa presença tome conta da tua vida. Sabe por quê, amados? Porque na hora que ela fizer parte da sua vida, coisas que você faz, você vai deixar de fazer. E coisas que você não faz, você vai passar a fazer. Por amor a Ele, por reverência a Ele, por respeito a Ele, por querer Ele mais e mais todos os dias. Chegar numa roda e dizer: o meu Senhor está aqui. Não, o meu Senhor não está aqui. Eu estou indo embora. Falar uma fala e dizer: o Senhor se agradou disso que eu disse. Não, o Senhor não se agradou disso que eu disse. Então eu te peço perdão, Senhor, meu Deus, purifica os meus lábios. Tomar uma decisão e falar assim: o Senhor me abençoou nessa decisão. Não, o Senhor não me abençoou nessa decisão. Então eu
renuncio a minha vontade, para que a vontade dele se cumpra. Eu renuncio, Senhor, os meus sonhos e os meus desejos, para que os seus sonhos e os seus desejos se cumpram. Eu renuncio, Senhor, a minha justiça própria, para que a sua justiça venha prevalecer sobre a minha vida. Eu quero convidar você que precisa colocar as cinzas para fora do arraial. Eu quero que você venha até aqui ao altar. Eu vou orar por você. Pra te entregar tudo que sou, hoje eu me rendo a ti, Senhor. A oferta sou eu. Pode chegar, gente. Pode vir aqui, ó, pertinho do altar. Tu és o fogo que acendeu a chama que arde hoje em mim. Estou tão preso a ti, Senhor, em suas cordas de amor. Feche seus olhos, queridos. Vocês que estão aqui na frente, feche seus olhos. Quem está aí atrás, levante suas mãos, querido. Interceda. Interceda por essas pessoas que estão aqui na frente. Todas as vezes que a palavra é liberada na terra, existe um movimento nos céus, querido, para alcançar as vidas. O Senhor, Ele tem só uma intenção no seu coração: libertar, curar e salvar essas vidas. Então comece, você que está aí atrás, comece a interceder por esses que estão aqui na frente. Pai querido e amado, eu quero apresentar diante de Ti, Senhor meu Deus, cada um dos Teus filhos, Senhor, que aqui estão, Senhor. Toda cinza, meu Deus, que tem ocupado o lugar da Tua presença, Senhor. Todo cativeiro, toda cadeia, Senhor, que tem impedido os Teus filhos de viver as novidades do céu, Senhor. Quer seja física, emocional, espiritual, Senhor. Que hoje, Pai, seja, Senhor, retirado da vida dos Teus filhos. Seja despedaçado pelo poder do Teu fogo, pelo poder da Tua presença, pelo poder da Tua glória, Senhor, meu Deus. Tudo aquilo, Senhor Jesus, que possa estar, Senhor, atrapalhando os Teus filhos, Senhor, de viver as novidades dos céus. Que hoje, Senhor, seja arrancado, seja retirado, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, traz novidade, Senhor. Traz novidade de vida, Senhor. Traz novidade do céu, Senhor, meu Deus. Traz, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Óleo novo, unção fresca, Senhor. Traz renovo para as almas, Senhor. Tira, Senhor, todo o cansaço espiritual. Tira, Senhor, toda a desistência espiritual. Tira, Senhor, todo o pecado, Senhor. Toda mágoa, toda amargura, Senhor, da alma, Senhor. Vem, Espírito Santo, retirando, Senhor, todo nível de comprometimento de viver uma vida segundo a Tua vontade, Senhor, meu Deus. Todo nível, Senhor, de prisão, de cadeia, Senhor. Todo nível, Senhor, de comprometimento de uma vida santa. Oh, xeralamanaias, queralamashurelererererei, suralamashoia, nelaracalaia, sorala, chorala. Pai, em nome de Jesus, Senhor, todo nível, Senhor, de cadeia, Senhor, todo nível de aprisionamento da alma. Cicatrizando as feridas, eu vou entrar, selando um propósito em mim, queimando a dor, cicatrizando as feridas, seu fogo está, selando um propósito em
fogo está selando em mim um novo eu. Teu fogo está selando em mim um novo eu. Teu fogo está selando em mim um novo eu. Teu fogo está selando em mim um novo eu. Teu fogo está selando em mim um novo eu. Teu fogo está selando em mim um novo eu. Teu fogo está selando em mim um novo eu. Queimando a dor, cicatrizando as feridas. Teu fogo está Marcelo, queimando a dor, cicatrizando as feridas. Teu fogo está
um novo eu. Teu fogo está selando em mim. Um novo eu. Teu fogo está selando em mim. Um novo eu. Queimando a dor, cicatrizando as feridas. Teu fogo está selando um propósito em mim. Queimando a dor, cicatrizando as feridas. Teu fogo está selando um propósito em mim. Queimando a dor, cicatrizando as feridas. Seu fogo está selando um propósito em mim. Queimando a dor, cicatrizando as feridas. Seu fogo está selando um propósito em mim. E então vem queimar em mim. E então vem me atrai a ti. E então vem queimar em mim. E então vem Jesus queimando a dor, cicatrizando as feridas. Seu fogo está queimando a dor. Seu fogo está selando um propósito em mim. Fogo está selando em mim um novo eu. Teu fogo está selando em mim um novo eu. Você pode fazer dessa verdade uma oração? Um novo eu. Teu fogo está selando em mim um novo eu. Teu fogo está selando em mim um novo eu. Teu fogo está selando em mim um novo eu. Teu fogo está Um novo eu. Teu fogo está selando em mim um novo eu. Vai recebendo esse novo eu. Vai recebendo essa nova identidade. Vai recebendo essa identidade de filho. Vai recebendo essa identidade de pai. Deixa no nome de Jesus tudo aquilo que impede você de viver as verdades dos céus cair por terra hoje, ser retirado da sua vida. Deixa o fogo consumir tudo aquilo que não é verdade para você. Deixa o fogo consumir tudo aquilo que não pertence a você, em nome de Jesus. Se você crê nessa verdade, aplauda o Senhor, glorifique o nome dEle, exalte o nome dEle. Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Glória a Ti, Senhor! Glória a Ti, Senhor! Deus seja louvado, engrandecido, glorificado, maravilhoso, eterno, único, real. Te amamos, Senhor. Te amamos, Senhor. Obrigado, Senhor. Te amamos. Obrigado, Senhor. Existe alguém aqui no nosso meio que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e deseja fazer essa oração de fé hoje? Existe alguém aqui?
que quer aceitar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como aquele que vai ser o dono dos seus dias. Existe alguém aqui nessa manhã? Ou alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor e deseja retornar para o caminho do Pai? Aleluia. Pode sair do seu lugar, vem até aqui na frente. Aleluia. Existe mais alguém aqui? Aleluia. Queridos, estenda suas mãos para essas vidas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, perdoa os pecados, Senhor, dos teus filhos. Apaga, Senhor, as pegadas, meu Deus, que eles trilharam, Senhor, aonde o Senhor não estava, Pai. Que todo nível, Senhor, de maldição, de cadeia, de aprisionamento, seja, Senhor, despedaçado pelo poder do teu nome. Escreve, Senhor, o nome deles no livro da vida. E hoje, Senhor, troca as vestes, Pai. Vestes de santidade, vestes de humildade, vestes de louvor, Senhor. Que eles possam sair daqui, Senhor, selados pelo poder do teu Espírito. No nome de Jesus. Amém. Quinta-feira nós estaremos aqui para um grande culto ao Senhor às 19h30. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada coração, sobre cada família. Que este domingo seja um domingo abençoado e que a nossa semana seja uma semana cheia dos cuidados do nosso Pai, seja cheio das bênçãos do nosso Deus. Semana de paz, semana de alegria, semana de vitória. No nome de Jesus, vai na bênção do Senhor. Deus abençoe, família Herdeiros do Reino.